Moço, o senhor pode me ajudar? Só preciso de leite para meu irmãozinho. Prometo que vou pagar quando crescer. Alexandre Santos parou de repente. Acabara de sair do escritório depois de mais um dia infernal de reuniões e planilhas que não fechavam. Aos 42 anos, dirigia uma empresa que lhe dava todo o dinheiro de que precisava, mas nenhuma satisfação. Havia decidido caminhar até em casa, em vez de chamar o motorista, esperando que o ar fresco de São Paulo aliviasse sua dor de cabeça. Mas ali estava aquela menina, parada em frente ao mercadinho da esquina na Rua Augusta, carregando um embrulho numa manta velha. Não podia ter mais de 6 anos, mas seus olhos tinham uma seriedade que o desconcertou. — O que você disse? Perguntou Alexandre, embora tivesse ouvido perfeitamente. — Leite para meu irmãozinho, repetiu a menina mostrando o embrulho. Ele é muito pequeno e está com fome. Alexandre olhou em volta. Era quase noite, e as ruas estavam cheias de gente caminhando rápido, ignorando a menina como se ela fosse invisível. Ele mesmo fizera isso centenas de vezes, mas algo na voz da pequena o deteve. — Como você se chama? — Isabela. — E ele é o Miguel, disse, acomodando melhor o bebê entre os braços. — Onde está a sua mãe? — Em casa. Ela está doente e não consegue andar muito. Alexandre sentiu um nó no estômago. A menina falava com uma educação que ele não esperava, mas havia algo em seu olhar que lhe lembrou de si mesmo quando era criança e tinha que pedir dinheiro aos vizinhos porque o pai gastara tudo com cachaça. — Quanto você precisa? — Não sei quanto custa o leite, admitiu Isabela, mas prometo pagar. — Já me disse isso. Alexandre tirou a carteira. — Vem, vamos comprar esse leite. Entraram juntos no mercadinho. Alexandre nunca prestará atenção aos preços das coisas básicas. Quando o caixa disse que o leite custava R$ 8, sentiu-se ridículo por não saber. Acrescentou fraldas, comida para bebê, pão de açúcar e algumas frutas. — É muito, disse Isabela, vendo a sacola cheia. — Não tenho dinheiro para tanto. — Não se preocupe. Considera que é um adiantamento do seu pagamento futuro. A menina sorriu pela primeira vez. Era um sorriso pequeno, mas genuíno, que fez Alexandre se sentir melhor do que se sentira em meses. — O senhor acredita mesmo que vou conseguir pagar? — Tenho certeza, respondeu ele sem saber por que dizia isso. Saíram do mercadinho e Isabela caminhou ao lado dele por uma quadra. Depois parou. — Já cheguei, disse. — Obrigada, moço. — Aqui você mora? Alexandre olhou em volta, mas não viu casa nenhuma. — Sim, aqui está bom. Isabela pegou a sacola e se afastou caminhando em direção a uma viela escura. Alexandre ficou parado na calçada, vendo como a menina desaparecia entre as sombras. Algo não batia. Ela dissera que sua casa ficava perto, mas não havia casa nenhuma naquela direção, só o Parque Ibirapuera. Sem pensar, começou a segui-la mantendo distância. Isabela atravessou o parque e desceu por uma ladeira que levava ao córrego. Alexandre a perdeu de vista por um momento, mas depois a encontrou novamente. Ela caminhava em direção à parte de baixo da ponte da Avenida Paulista. Quando chegou mais perto, Alexandre viu algo que o deixou sem fôlego. Embaixo da ponte havia uma mulher jovem deitada sobre vários papelões e cobertores velhos. Parecia doente e pálida. Isabela se aproximou correndo. — Olha, mãe, conseguiu leite para o Miguel. A mulher, que não podia ter mais que 25 anos, se levantou com dificuldade. — Como conseguiu dinheiro, Isabela? — Um moço me ajudou, ele é muito bom. Alexandre se escondeu atrás de uma coluna da ponte, sentindo-se como um espião. Viu como a mulher preparava a mamadeira com cuidado, como Isabela se sentou ao lado dela, e como os três se aconchegaram juntos sob um cobertor que já vira dias melhores. Era uma família, moravam debaixo de uma ponte. Não tinham nada, mas eram uma família de verdade. Cuidavam uns dos outros, se amavam, estavam juntos. Alexandre pensou em sua casa vazia no Morumbi, nos jantares que comia sozinho assistindo televisão, nos fins de semana que passava trabalhando porque não tinha mais nada para fazer. Sua mansão tinha 8 quartos, 4 banheiros, uma cozinha que quase não usava e um jardim que só o jardineiro via. Mas debaixo daquela ponte,
Sobre papelões molhados e com um cobertor velho, aquela família tinha algo que ele nunca tivera: amor verdadeiro. Se afastou em silêncio, com o coração apertado e uma sensação estranha no peito. Pela primeira vez em anos, sua casa lhe pareceu mais vazia que nunca. Alexandre não conseguiu dormir naquela noite. Toda vez que fechava os olhos, via Isabela carregando o irmão, pedindo leite com aquela dignidade que o desarmara completamente. Levantou 3 vezes para se servir o uísque, mas nem o álcool conseguiu acalmar aquela sensação estranha no peito. Às 6 da manhã, já estava acordado olhando o teto de seu quarto. Sua casa tinha ar-condicionado, aquecimento, uma cama que custava mais que o salário anual de muitas pessoas. Mas aquela família debaixo da ponte parecia mais confortável que ele em anos. Durante o café da manhã, que consistiu em um café preto e uma torrada que nem terminou, não conseguiu parar de pensar neles. Será que o bebê dormira bem? Isabela teria frio? A mãe estaria melhor? No escritório foi um desastre. Sua assistente perguntou 3 vezes se ele estava bem. Na reunião das 10, quando o contador apresentou os lucros do trimestre, Alexandre não conseguiu se concentrar. Os números dançavam diante de seus olhos, mas tudo que via era aquela menina prometendo pagar por 1 litro de leite. Senhor Santos, concorda com a proposta? Perguntou o gerente de vendas. Que proposta? A expansão para o Rio. Estamos discutindo há 20 minutos. Sim, claro, podem prosseguir, respondeu sem saber do que falavam. Ao meio-dia, cancelou todos os compromissos e saiu do escritório. Passou no supermercado Pão de Açúcar mais próximo e encheu 2 carrinhos: leite, fraldas, comida para bebê, remédios, roupas, cobertores, sucos, frutas, pão, tudo o que imaginou que poderiam precisar. A caixa o olhou estranho quando pagou quase R$ 500 em espécie. É para alguma instituição de caridade? Perguntou. Algo assim, respondeu Alexandre, carregando as sacolas até o carro. Dirigiu até o Ibirapuera com o coração acelerado. Não sabia o que ia dizer. Não tinha experiência nisso. Toda a sua vida resolvera problemas com dinheiro, mas algo lhe dizia que aquela família era diferente. Estacionou o mais perto que pôde da ponte e caminhou carregando as sacolas. Quando chegou embaixo, os viu exatamente onde os deixara na noite anterior. A mulher estava acordada, dando comida ao Miguel com uma colher. Isabela brincava com pedrinhas, fingindo que eram bonecas. Bom dia, disse Alexandre, sentindo que sua voz soava formal demais. A mulher ficou tensa imediatamente e abraçou o bebê com mais força. Isabela levantou a vista e sorriu. É o moço bonzinho, gritou correndo em direção a ele. Isabela, vem cá, a chamou sua mãe com voz dura. Não se aproxime. Mas mãe, ele me ajudou ontem, ele é bom. A mulher se levantou devagar, sem soltar Miguel. Era mais jovem do que Alexandre pensara, mas tinha um olhar que parecia ter visto demais. O que quer? Perguntou diretamente. Trouxe algumas coisas que vocês podem precisar. Alexandre pôs as sacolas no chão. Comida, remédios, roupas. Por quê? A pergunta o pegou de surpresa. Era tão simples e direta que não soube responder. Porque me pareceu a coisa certa a fazer. Nada é de graça, disse a mulher. O que quer em troca? Nada, sério, nada. Ela riu, mas não era uma risada alegre. Homens como você sempre querem alguma coisa. Alexandre se sentiu como se tivesse levado um soco. Percebeu que ela tinha razão para desconfiar. Uma mulher jovem, sozinha, morando na rua com 2 crianças pequenas, aprendera a se cuidar. Não sou como esses homens, disse baixinho. Só quero ajudar. Por quê? Porque ontem sua filha me pediu ajuda e eu... Não sei. Algo mudou. A mulher o estudou por um momento longo. Isabela se aproximara das sacolas e olhava tudo com olhos grandes. Olha, mãe, tem remédio como o que você precisa. Está doente? Perguntou Alexandre. Tenho tosse há semanas. Não passa. Trouxe xarope e uns comprimidos. O farmacêutico disse que são bons para a tosse. A mulher continuava sem se mover, mas Alexandre viu que seus olhos se suavizaram um pouco. Como se chama? Perguntou ela. Alexandre. Alexandre Santos. Eu sou Carla.
E já conhece a Isabela e o Miguel. Muito prazer. Carla se aproximou lentamente das sacolas. Quando viu os remédios, os pegou imediatamente. Quanto devo? Não me deve nada. Tudo tem um preço, não é? Isso é um presente. Carla o olhou nos olhos pela primeira vez. Alexandre viu cansaço, medo, mas também algo que poderia ser esperança. Por que faz isso? Porque acredito que todos merecem ajuda de vez em quando. Isabela encontrara um ursinho de pelúcia numa das sacolas e o abraçava forte. Posso ficar com ele? Perguntou. É seu, respondeu Alexandre. Pela primeira vez, Carla sorriu. Era um sorriso pequeno, mas real. Obrigada, disse. Sério. Alexandre voltou no dia seguinte, e no outro, e no outro. Toda manhã, depois de fingir que trabalhava no escritório, enchia o carro com coisas que achava que precisariam e dirigia até a ponte. No início, Carla continuava desconfiada. Aceitava o que ele trazia, mas mantinha distância. Respondia suas perguntas com monossílabos e sempre tinha Miguel grudado nela, como se estivesse pronta para sair correndo. Mas Isabela era diferente. A cada dia, o esperava com um sorriso maior. Contava sobre suas brincadeiras, mostrava os desenhos que fazia com pedrinhas na terra, perguntava sobre seu trabalho. O senhor é muito rico? Perguntou um dia enquanto comiam pastéis que ele comprara. Por que pergunta isso? Porque sempre traz coisas boas. Alexandre ficou quieto. Não sabia como explicar para uma menina de 6 anos que tinha mais dinheiro do que conseguia gastar, mas se sentia mais pobre que nunca. Tenho o suficiente para compartilhar, disse finalmente. Minha mãe diz que quando eu crescer, vou trabalhar muito para devolver tudo que o Senhor nos deu. Não é necessário, Isabela. Sim, é necessário. Minha mãe diz que sempre temos que pagar o que devemos. Naquela tarde, enquanto Isabela brincava com Miguel e Carla tomava o remédio que ele trouxera, Alexandre se armou de coragem. Posso perguntar uma coisa? Você pergunta, mas não sei se vou responder, disse Carla sem levantar os olhos. Quanto tempo vocês moram aqui? 3 meses. O que aconteceu? Como chegaram aqui? Carla o olhou com aqueles olhos que pareciam velhos demais para seu rosto. O pai do Miguel desapareceu quando soube que eu estava grávida. Morávamos num quartinho alugado em Cidade Tiradentes, mas quando o Miguel nasceu não consegui continuar trabalhando. Não tinha quem cuidasse da Isabela. O dinheiro acabou. Não tem família? Minha mãe morreu quando a Isabela tinha 2 anos. Não tenho irmãos. O pai da Isabela também não serviu para nada. Alexandre sentiu algo apertado no peito. Essa mulher não tinha ninguém, absolutamente ninguém. Já pensaram em ir para um albergue? Você conhece os albergues? Carla riu sem vontade. Te separam das crianças, reviram tudo, te tratam como se fosse criminosa e tem gente perigosa. Aqui, pelo menos, ficamos juntos. Alexandre olhou em volta. Juntos significava dormir sobre papelões molhados, sem água corrente, sem banheiro, sem proteção contra a chuva ou o frio. Se eu oferecesse algo melhor. Como o quê? Como uma casa. Carla ficou rígida imediatamente. Eu já sabia que isso ia acontecer. O que quer? Que eu faça as coisas da casa? Que seja sua empregada? Ou quer algo mais? Não, não é isso. Me escute. Não, você me escute. Carla se levantou carregando Miguel. Eu não sou dessas mulheres. Prefiro dormir aqui que me vender. Não é isso. Alexandre se levantou também. Não quero nada de você, só quero ajudar. Por quê? Por que nos ajudaria tanto? A pergunta o atingiu como um soco. Por quê? Vinha evitando essa pergunta há dias. Por quê? Porque vocês são uma família de verdade e eu nunca tive isso. O que significa isso? Significa que tenho uma casa enorme e vazia. Significa que janto sozinho todas as noites. Significa que não tenho ninguém que pergunte como foi meu dia ou que fique feliz quando chego em casa. Carla o olhou fixamente. Está sozinho? Completamente sozinho. Por quê? Porque passei a vida toda pensando que dinheiro era suficiente. Porque nunca aprendi a amar ninguém. Porque sou um idiota que não sabia o que estava perdendo até conhecer a Isabela.
Isabela, que estava ouvindo, se aproximou e pegou sua mão. Está triste, seu Alexandre? Um pouco, sim. Quando eu fico triste, minha mãe me abraça. Quer que eu te abrace? Alexandre se abaixou e Isabela o abraçou forte. Sentiu como se algo se partisse dentro do peito. Minha casa tem muitos quartos, disse sem soltar Isabela. Tem cozinha, banheiros, jardim. Está vazia, muito vazia. O que propõe? Perguntou Carla com voz cautelosa. Que venham morar comigo. Cada um teria seu espaço, sua privacidade, sua dignidade. Não pediria nada em troca. Isso não existe. E se tentássemos por um mês? Se não der certo, os ajudo a encontrar algo melhor, mas não pode ser pior que isso. Carla olhou para Isabela, que continuava abraçada a Alexandre. Olhou para Miguel, que dormia sobre um cobertor sujo. Olhou para os papelões molhados onde dormiam toda a noite. Mesmo não quereria nada em troca? Só que não me deixem sozinho de novo. Carla fechou os olhos e respirou fundo. Está bem, mas se tentar nos machucar, vamos embora imediatamente. Nunca os machucaria. É bom que seja verdade. A primeira noite na mansão do Morumbi foi a mais desconfortável da vida de Alexandre. Instalara Carla e Miguel no quarto principal do segundo andar, com banheiro completo e vista para o jardim. Isabela escolheu o quarto ao lado, que tinha uma janela grande por onde entrava muita luz. Alexandre ficou em seu quarto do primeiro andar, escutando cada ruído. Passos no corredor, água correndo, portas abrindo e fechando. Sua casa nunca tivera tantos sons. Durante o jantar, que consistiu em pizza delivery porque ele não sabia cozinhar, os quatro se sentaram na mesa da sala de jantar. Era uma mesa para 12 pessoas, mas se sentaram juntos num canto. Sempre janta sozinho? Perguntou Isabela. Sempre, respondeu Alexandre. Não fica chato? Já me acostumei. Eu não conseguiria me acostumar. Gosto de conversar quando como. Carla comia em silêncio, olhando tudo com olhos desconfiados. Miguel adormecera em seus braços depois de tomar a mamadeira. Tem regras? Perguntou Carla de repente. Regras? Coisas que não podemos fazer. Lugares onde não podemos ir, horários. Alexandre não pensara nisso. Não sei, nunca morei com outras pessoas. Podemos usar a cozinha? É a casa de vocês também. Podemos ver TV? Claro. Posso brincar no jardim? Perguntou Isabela. Pode brincar onde quiser. Carla franziu a testa. Tem que haver regras. Sempre há regras. Bom, então não quebrem nada, e se precisarem de alguma coisa, peçam. Só isso. Só isso? Os primeiros dias foram estranhos. Alexandre acordava cedo, se arrumava para ir ao escritório e, quando descia, já sentia cheiro de café e ovos mexidos. Carla acordava antes dele e preparava café da manhã para todos. Não precisa cozinhar, disse no segundo dia. Gosto de cozinhar, respondeu ela. E você não sabe. Como sabe que não sei? Porque sua geladeira só tinha cerveja e água, e no armário só tinha latas. Ela tinha razão. Alexandre comia em restaurantes ou pedia comida. Sua cozinha era como um museu. Tudo novo, tudo sem usar. No escritório não conseguia se concentrar. Pensava no que estariam fazendo em casa. Se Isabela teria encontrado os brinquedos que comprara. Se Miguel estaria melhor. Se Carla ainda desconfiaria dele. Começou a sair mais cedo do trabalho. Inventava desculpas para chegar em casa antes das 6. Queria ver o que mudara, que novos sons havia. Uma tarde chegou e encontrou Isabela no jardim, fazendo desenhos na terra com um galho. Havia flores pisoteadas ao redor de onde brincava. O que está fazendo? Estou fazendo uma casa. Olha, esta é a cozinha. Este é meu quarto. Este é o quarto do Miguel. E este aqui, quem é? Perguntou Alexandre, apontando um círculo maior. Esse é você. Está no seu quarto trabalhando, sempre está trabalhando. Sim, sua mãe diz que trabalha muito. Alexandre se agachou ao lado de Isabela. O que mais sua mãe diz? Diz que é muito bom comigo e com o Miguel, mas que está triste. Estou triste. Sim. Seus olhos ficam tristes como os da minha mãe quando morávamos na rua.
Naquela noite, Alexandre não se trancou no escritório como sempre. Ficou na sala vendo televisão. Carla desceu com Miguel depois de tê-lo dado banho. "Posso me sentar?" perguntou. "É sua casa também. Não precisa pedir licença." Sentou-se na outra ponta do sofá, com Miguel no colo. O bebê o olhou com curiosidade. "Quer segurá-lo?" perguntou Carla de repente. "Não sei como." "É fácil. Só segure bem." Alexandre nunca segurava um bebê. Miguel era mais pesado do que esperava, mas também mais macio. Quando o teve nos braços, o bebê o olhou diretamente nos olhos e sorriu. "Ele gosta de você", disse Carla. "Como sabe?" "Porque sorriu. Miguel não sorri para qualquer um." "Quantos meses ele tem?" 8 meses. Já está quase engatinhando." Como se tivesse entendido, Miguel se mexeu nos braços de Alexandre tentando descer. Carla o pôs no chão e o bebê começou a engatinhar em direção à mesa de centro. "Cuidado", disse Alexandre. "As pontas são afiadas." "Sim, já percebi. Vou colocar alguma coisa para que não se machuque." Alexandre olhou para a sala. Tudo tinha pontas afiadas. Tudo era de vidro ou metal. Tudo era perigoso para um bebê. O que mais precisa mudar? Muitas coisas, mas não se preocupe, podemos ir arrumando aos poucos. Podemos? Bom, eu posso. Você tem que trabalhar. Talvez eu possa trabalhar menos. Carla o olhou surpresa. Por quê? Porque quero ajudar. Porque quero estar aqui. Sério. Sério. Isabela desceu correndo de pijama. Posso ver TV com vocês? Claro, disseram Alexandre e Carla ao mesmo tempo. Isabela se sentou entre os dois, se aconchegando contra Alexandre, como se fosse a coisa mais natural do mundo. "Sabe o quê?" disse Isabela. "Gosto mais desta casa que da debaixo da ponte." "Por quê?" perguntou Alexandre. "Porque aqui não tenho frio, e porque você está aqui." Alexandre sentiu algo quente no peito. Pela primeira vez em anos, não queria estar em nenhum outro lugar. Haviam se passado 2 semanas desde que a família se mudara para casa. Alexandre começara a mudar sua rotina sem perceber. Acordava meia hora mais tarde porque gostava de escutar os sons da manhã. Carla preparando o café, Isabela cantando no chuveiro, Miguel balbuciando no berço. Naquela manhã específica, Alexandre desceu e encontrou Isabela sentada no balcão da cozinha, tomando cereal enquanto desenhava num caderno novo que ele comprara. "Bom dia, minha menina", disse sem perceber que a chamara assim. "Bom dia, seu Alexandre", respondeu Isabela de boca cheia de cereal. "Olha o que desenhei", mostrou o caderno. Era um desenho de 4 pessoas de mãos dadas em frente a uma casa grande. Uma tinha cabelo comprido e carregava um bebê. Outra era pequena com rabos de cavalo. Outra era um homem alto de gravata, e a última era bem pequena nos braços da mulher. "Quem são?" perguntou Alexandre, embora já soubesse a resposta. "Somos nós. Você, minha mãe, o Miguel e eu. Estamos na nossa casa." "Nossa casa?" "Sim, esta já é nossa casa, né?" Alexandre sentiu algo estranho no peito. Não era dor, mas também não era normal. Era como se algo se apertasse lá dentro. "Está bem?" perguntou Isabela. Ficou pálido. "Estou bem. Só gostei muito do seu desenho." Carla entrou na cozinha com Miguel no colo. O bebê já se acostumara com Alexandre e estendia os braços toda vez que o via. "Quer tomar café?" perguntou Carla. "Fiz ovos mexidos." "Sim, obrigado." A sensação estranha no peito não passava. Alexandre se sentou no balcão ao lado de Isabela. Carla serviu ovos, feijão e pão francês quentinho. Era o tipo de café da manhã que não tomava desde criança. "Sabe o quê?" disse Isabela. "Ontem sonhei que você era meu pai." Alexandre se engasgou com o suco de laranja. "Sim, sim. E me levava na escola e me ajudava com a lição e brincávamos no jardim." "Isabela, não fale essas coisas", a repreendeu Carla suavemente. "Por que não? Gosto que o seu Alexandre fique com a gente. Porque ele tem sua própria vida. Mas se mora com a gente, somos como uma família, né?" Alexandre sentiu que a pressão no peito ficou mais forte. Era como se alguém estivesse apertando algo lá dentro. "Está bem?" perguntou Carla.
Ficou muito pálido. Sim, só... Alexandre levou a mão ao peito. Só preciso de um pouco de ar. Levantou-se da cadeira, mas a sensação piorou. Era como se alguém estivesse apertando seu coração com o punho. A dor se espalhou pelo braço esquerdo e sentiu falta de ar. Não, não consigo, murmurou e desabou no chão. Seu Alexandre, gritou Isabela. Carla deixou Miguel na cadeirinha e se ajoelhou ao lado de Alexandre. Ele estava consciente, mas muito pálido e suava muito. Onde dói? No peito, no braço, não consigo respirar. É infarto, disse Carla. Isabela, traz meu celular, vamos chamar a ambulância. Ele vai morrer? Perguntou Isabela com lágrimas nos olhos. Não vai morrer, mas precisa de ajuda. Carla ligou para a ambulância, enquanto afrouxava a gravata de Alexandre e levantava suas pernas. Aprendera primeiros socorros quando trabalhava numa fábrica. Respire devagar, disse. A ambulância já vem. Carla, murmurou Alexandre. Não fale, guarde energia. Tenho que te dizer uma coisa. Depois, agora tem que se acalmar. Isabela se aproximou e pegou a mão de Alexandre. Não vá embora, disse. Promete que não vai embora? Não vou embora, minha menina. A ambulância chegou em 10 minutos. Os paramédicos assumiram imediatamente. Carla pegou Miguel e, junto com Isabela, seguiram a ambulância até o Hospital Albert Einstein. No hospital, enquanto esperavam notícias, Isabela se aconchegou no colo de Carla. Por que ele ficou doente? Perguntou. Às vezes o coração fica cansado, como quando você corre muito e fica sem ar. Mas vai sarar? Espero que sim. E se não sarar? Vamos ficar sem casa de novo? Carla abraçou Isabela mais forte. Essa pergunta a atormentava desde que subiram Alexandre na ambulância. Não sei, meu amor. Não sei o que vai acontecer. Depois de 3 horas, um médico saiu para procurá-los. Familiares do Sr. Santos? Somos família dele, disse Carla. O senhor teve um infarto leve. Está estável, mas precisa descansar e mudar o estilo de vida. Muito estresse, má alimentação, pouco exercício. Podemos vê-lo? Sim, mas só um momento. Alexandre estava acordado, conectado a várias máquinas. Quando viu entrar Carla com Isabela e Miguel, sorriu fracamente. Pensei que não ia vê-los de novo, disse. Como se sente? Perguntou Carla. Melhor. Assustado, mas melhor. Isabela se aproximou da cama. Já não dói o coração? Já não dói. Sabe por que ficou doente? Não sei. Eu sei, ficou doente porque seu coração estava muito sozinho, mas agora já não está mais sozinho. Alexandre sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Sabe o que, Isabela? Acho que você tem razão. Isso quer dizer que não vai ficar doente de novo? Isso quer dizer que vou me cuidar melhor, porque agora tenho uma razão para ficar bem. Carla se aproximou e pegou sua mão. Nós também temos uma razão para cuidar de você. Qual? Porque você é nossa família e as famílias cuidam umas das outras. Pela primeira vez na vida, Alexandre entendeu o que significava ter uma casa de verdade. Alexandre passou 5 dias no hospital. 5 dias que pareceram 5 anos. Os médicos disseram que tinha que mudar completamente seu estilo de vida. Menos trabalho, menos estresse, melhor alimentação, mais exercício. Mas o que mais o preocupava não era sua saúde, e sim a família que deixara em casa. Ainda estariam lá quando voltasse? Carla teria decidido que era melhor procurar outro lugar? Isabela pensaria que ele as abandonara? Todos os dias eles o visitavam. Carla chegava com Miguel no colo e Isabela correndo na frente, sempre com um desenho novo para mostrar. Contavam o que tinham feito em casa, como Miguel começara a engatinhar mais rápido, como Isabela encontrara mais brinquedos no quarto de jogos que ele mandara arrumar. A casa está bem? Perguntou no 3º dia. Está perfeita, respondeu Carla, embora pareça vazia sem você. Vazia? Sim. A Isabela pergunta de 5 em 5 minutos quando você vai voltar e eu também sinto sua falta. Sente minha falta? Sim. Já me acostumei a vê-lo chegar do trabalho, a jantarmos juntos, a você brincar com o Miguel enquanto eu cozinho. Essas palavras o fizeram sentir-se melhor que todos os remédios que lhe deram. No último dia, enquanto arrumavam suas coisas, Isabela chegou com algo escondido atrás das costas.
Tenho uma surpresa para quando chegar em casa, disse. O que é? Não posso contar, é surpresa. Pelo menos me dá uma dica? Só posso dizer que demorei muito para fazer e espero que goste. No caminho para casa, Alexandre se sentiu nervoso. Não sabia por quê. Era sua própria casa, mas se sentia como se fosse visitá-la pela primeira vez. Quando chegaram, Carla abriu a porta e Isabela saiu correndo para dentro. Espere, tem que fechar os olhos. Fechar os olhos? É parte da surpresa. Feche os olhos e me deixe guiá-lo. Alexandre fechou os olhos e sentiu a mãozinha de Isabela pegando a sua. Ela o guiou pela sala, depois pelo corredor até chegar à sala de jantar. Já posso abrir os olhos? Sim. Quando Alexandre abriu os olhos, viu algo que nunca esqueceria. Pendurada no teto da sala de jantar, havia uma faixa feita com papel colorido que dizia: "Bem-vindo à casa, papai." Ficou parado olhando a faixa sem conseguir dizer nada. Isabela usara as palavras mais importantes que alguém já lhe dissera. Bem-vindo à casa. E papai. Gostou? Perguntou Isabela nervosa com seu silêncio. Você me chamou de papai? Sim, está errado. Minha mãe diz que você cuida da gente como um papai. E eu sinto que você é meu pai. Alexandre se abaixou e abraçou Isabela. Sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Adorei, murmurou no ouvido dela. Adorei que me chame de papai. Sério, é a coisa mais linda que já me disseram na vida toda. Isabela se afastou dele e sorriu com o rosto todo. Olha, também decorei a casa inteira. Alexandre olhou em volta. Havia desenhos colados nas paredes, flores do jardim em vasos improvisados, almofadas arrumadas no sofá. A casa parecia viva. A Carla te ajudou? Sim. Ela me ensinou a fazer a faixa e também me ajudou a cozinhar. Cozinharam? Sim, fizemos sua comida favorita. Como sabem qual é minha comida favorita? Porque minha mãe reparou no que você mais gosta de comer. Carla apareceu da cozinha carregando Miguel e sorrindo. Como se sente? Se perguntou, como se tivesse chegado em casa pela primeira vez na vida. Gostou do que fizemos? Adorei, mas não precisavam fazer tudo isso. Sim, precisávamos, disse Isabela, porque você é nossa família e as famílias fazem isso. As famílias cuidam umas das outras, completou Carla, e ficam felizes quando alguém volta para casa. Alexandre olhou para Miguel, que estendia os braços em sua direção. Pegou-o no colo, e o bebê imediatamente pôs a cabeça em seu ombro. Sabem o quê? Disse. A vida toda pensei que sabia o que era ter sucesso. Pensava que era ter dinheiro, uma casa grande, um negócio próspero. E agora o que pensa? Perguntou Carla. Agora penso que sucesso é isso. É ter gente que te espera em casa. É ter uma menina que te chama de papai. É ter alguém que se preocupa quando você fica doente. Isso quer dizer que vamos continuar sendo uma família? Perguntou Isabela. Isso quer dizer que vamos continuar sendo uma família para sempre. Isabela gritou de alegria e se agarrou às suas pernas. Carla se aproximou e pela primeira vez ela também o abraçou. Bem-vindo à casa, disse no ouvido dele. Obrigado por me dar um lar de verdade. Naquela noite jantaram juntos na sala de jantar, sob a faixa colorida. Alexandre percebeu que nunca usara tanto aquela mesa. Sempre comera na cozinha, sozinho vendo televisão. Mas agora a mesa estava cheia de risos, conversas, pratos que passavam de mão em mão. Estava cheia de vida. Sabe o que é o melhor de você estar em casa? Perguntou Isabela. O quê? Que agora sim somos uma família completa. Alexandre olhou ao redor da mesa. Isabela comendo com as mãos sujas de tinta por ter feito a faixa, Carla dando comida ao Miguel enquanto também comia, Miguel balbuciando e jogando comida no chão. Era uma bagunça. Era barulhento, era caótico, era perfeito. 2 semanas depois de sair do hospital, Alexandre mudara completamente sua rotina. Saía do escritório às 4 da tarde, delegava mais trabalho aos funcionários e, pela primeira vez em anos, os fins de semana não trabalhava. Os sábados se tornaram seu dia favorito. Acordava tarde, tomava café com a família e depois se dedicava a fazer coisas que nunca fizera. Brincar com Miguel no jardim,
ajudar Carla com as plantas e, principalmente, ver Isabela desenhar. Naquele sábado em particular, Isabela estava sentada no chão da sala desenhando numa revista velha que encontrara. Alexandre se sentou ao lado dela. O que está desenhando? Uma casa, mas não tenho cores suficientes. Alexandre olhou os 2 lápis de cor que Isabela tinha, um vermelho e um azul, ambos bem gastos. Que cores gostaria de ter? Todas, disse Isabela com um sorriso. Verde para a grama, amarelo para o sol, marrom para as árvores, rosa para as flores. E se fôssemos comprar lápis de cor? Sério? Podemos comprar quantos quiser, mas eu não tenho dinheiro. Não precisa de dinheiro, vou dar de presente. Mas então como vou pagar tudo que me deu? Alexandre notara que Isabela sempre dizia a mesma coisa. Toda vez que ele dava algo, ela perguntava como ia pagar. Carla lhe ensinara que tudo tinha preço, que sempre se devia devolver os favores. Isabela, vem cá, a chamou fazendo espaço no sofá. Quero conversar com você. Fiz alguma coisa errada? Não, minha menina, pelo contrário, mas quero que entenda uma coisa muito importante. Isabela se sentou ao lado dele com os desenhos nas mãos. O quê? Quando as pessoas se amam de verdade, não fazem contas. Não pensam no que devem ou no que lhes devem. Como assim? Por exemplo, quando sua mãe cuida de você quando está doente, você paga a ela? Não, mas ela é minha mãe. E quando você brinca com o Miguel para ele não chorar, ele te paga? Não, mas ele é meu irmão. E eu, o que sou? Isabela ficou pensando um momento. Você é como meu pai. Exato. E os pais não esperam que os filhos paguem por cuidar deles. Os pais dão porque querem dar, porque amam. Mas então nunca vou conseguir pagar tudo que me deu? Quer saber como pode me pagar? Sim, com abraços, com sorrisos, com desenhos, me chamando de papai, me deixando fazer parte da sua família. Isabela ficou quieta, processando o que acabara de ouvir. Já te paguei alguma coisa? Já me pagou tudo 1000 vezes mais do que eu dei a vocês. Como? Porque antes de te conhecer, eu não sabia o que era ser feliz. Não sabia o que era ter gente que me amasse. Não sabia o que era ter uma família. E agora sabe? Agora sei. E tudo é graças a você, sua mãe e ao Miguel. Isabela se aproximou e o abraçou forte. Então posso aceitar os lápis de cor? Pode aceitar todos os lápis de cor do mundo. E livros para colorir? E livros para colorir. E cadernos para desenhar? E cadernos para desenhar. E talvez uma boneca? Alexandre riu. E talvez uma boneca. Naquela tarde, foram à maior loja de brinquedos do shopping Iguatemi. Alexandre nunca estivera numa loja de brinquedos. De criança, sua família não tinha dinheiro para brinquedos. De adulto, nunca tivera razão para entrar numa. Mas ver Isabela percorrer os corredores com os olhos bem abertos, tocando tudo, pedindo para explicar para que servia cada coisa, foi melhor que qualquer experiência que já tivera. Posso levar isso? Perguntou Isabela, mostrando uma caixa enorme de lápis de cor. Quantas cores tem? 120. 120 cores. Existem tantas cores assim? Sim. Olha, aqui diz que tem azul marinho, azul céu, azul bebê, azul real. Precisa de todos esses azuis? Sim, porque cada coisa tem um azul diferente. O céu é azul céu, o mar é azul marinho. A roupa do Miguel é azul bebê. Tem razão. Vamos levar as 120 cores. Também compraram 5 livros para colorir, 10 cadernos para desenhar, uma boneca que Isabela escolheu porque tinha cabelo como o de Carla e uma bola para Miguel brincar quando fosse maior. No caixa, quando o funcionário somou tudo, Alexandre se surpreendeu. Gastara mais dinheiro em brinquedos numa tarde que em toda sua vida anterior. Tem certeza? Perguntou Isabela vendo a sacola enorme. É muito dinheiro. Tenho certeza. Além disso, agora tenho que garantir que desenhe todos os dias para valer a pena. Vou desenhar o tempo todo. No carro, voltando para casa, Isabela não parava de olhar sua nova caixa de lápis. Sabe o que vou desenhar primeiro? O quê? Nossa família. Mas agora sim vai ter todas as cores certas. Seu terno vai ser azul marinho. O cabelo da minha mãe vai ser castanho chocolate.
O do Miguel vai ser castanho claro e o meu vai ser preto. E que cor eu vou ter? De cabelo, castanho escuro com um pouquinho de grisalho. Grisalho? Sim, porque já está um pouquinho velho. Alexandre riu. Obrigado por me lembrar. Mas sabe o quê? Gosto que tenha um pouquinho de grisalho. Parece mais papai. Mais papai? Sim. Os papais têm que ter um pouquinho de grisalho para parecerem sábios. Quando chegaram em casa, Isabela correu para mostrar tudo a Carla. Alexandre ficou no carro um momento, vendo-a entrar com seus tesouros. Nunca gastara dinheiro que o fizesse sentir tão bem. Nunca comprara algo que tivesse tanto valor, porque não comprara lápis de cor e brinquedos. Comprara sorrisos, comprara abraços, comprara a felicidade de alguém que o chamava de papai. E isso não tinha preço. 6 meses depois do infarto, a vida de Alexandre mudara completamente. Já não era o homem que chegava tarde em casa, comia sozinho e se trancava no escritório até altas horas. Agora era alguém completamente diferente. As manhãs começavam com um som de risos na cozinha. Carla preparava o café, enquanto Isabela contava seus sonhos da noite anterior, e Miguel, que já caminhava cambaleando, perseguia a gatinha que adotaram na semana passada. Papai, já viu que o Miguel já fala papai? Perguntou Isabela naquela manhã, enquanto tomavam panquecas que se tornaram tradição dos domingos. Sério? Alexandre olhou para Miguel, que estava na cadeirinha, melado de mel até as orelhas. Fala para ele falar papai, insistiu Isabela. Miguel consegue falar papai? Papai! Gritou Miguel batendo palmas com as mãos grudentinhas. Ele falou! Ele falou! Isabela pulou da cadeira. Mãe, escutou? O Miguel falou papai! Carla sorriu do fogão onde preparava mais panquecas. Escutei, meu amor. Agora somos uma família que fala. Sempre fomos uma família? Perguntou Isabela. Sim, mas agora somos uma família completa, respondeu Alexandre, limpando o rosto de Miguel. O que significa completa? Significa que já não nos falta nada nem ninguém. Os domingos se tornaram o dia sagrado da família. Alexandre aprendera a fazer panquecas, embora ainda as queimasse de um lado. Carla transformara o jardim num pequeno paraíso com flores e verduras. Isabela enchera a casa de desenhos que Alexandre mandava emoldurar e pendurar nas paredes. E Miguel aprendera a andar, perseguindo todo mundo pela casa. Naquele domingo, depois do café, Alexandre estava no jardim jogando futebol com Isabela, enquanto Carla estendia a roupa e Miguel tentava pegar borboletas. Papai, posso perguntar uma coisa séria? Disse Isabela, parando com a bola nas mãos. Claro, minha menina. Você era feliz antes de nos conhecer? A pergunta o pegou de surpresa. Isabela tinha essa capacidade de fazer perguntas que o faziam pensar. Você acha o quê? Eu acho que não, porque quando alguém é feliz, sorri muito. E você não sorria quando nos conheceu. Tem razão, não era feliz. Por quê? Porque pensava que para ser feliz só precisava de dinheiro e trabalho. Não sabia que o mais importante era ter família. E agora é feliz? Agora sou a pessoa mais feliz do mundo. Sério? Sério do mundo, mais feliz que o presidente. Mais feliz que o presidente? Mais feliz que todos os milionários juntos. Isabela riu e correu para abraçá-lo. Eu também sou mais feliz que antes. Antes tinha medo de ficarmos sem casa de novo, mas agora não tenho mais medo. Por que não tem mais medo? Porque você cuida da gente e porque agora tenho um pai de verdade. Naquela tarde, depois de almoçar, toda a família se aconchegou no sofá para ver filme. Miguel adormeceu nos braços de Alexandre. Isabela se encostou em Carla e, pela primeira vez na vida, Alexandre sentiu que tudo estava exatamente onde deveria estar. Sabem o quê? Disse baixinho para não acordar Miguel. O quê? Perguntaram Carla e Isabela ao mesmo tempo. Quero tornar isso oficial. O quê? Perguntou Carla. A adoção. Quero adotar legalmente a Isabela e o Miguel. Carla ficou tensa. O que significa isso exatamente? Significa que legalmente seriam meus filhos. Teriam meu sobrenome, se quiserem. Teriam todos os direitos de qualquer filho, e se algo me acontecesse, herdariam tudo que tenho.
Mas eu teria que assinar papéis que tirassem meus direitos? Não, você continuaria sendo a mãe dele sempre. Só que eu também seria pai oficialmente. Isabela se endireitou animada. Isso quer dizer que meu nome seria Isabela Santos? Se você quiser. Sim, quero. Soa muito bonito. E eu, o que seria? Perguntou Carla. Você seria minha esposa, se me aceitar. O silêncio encheu a sala. Carla o olhou fixamente, como se tentasse entender se falava sério. Está me pedindo em casamento? Estou propondo que sejamos uma família de verdade em todos os sentidos. E se eu disser não? Então continuaremos sendo família como até agora, mas eu preferiria que dissesse sim. Por quê? Porque amo você e as crianças, e quero que todo mundo saiba que são minha família. Isabela bateu palmas sem fazer barulho. Diz que sim, mãe. Diz que sim. Carla ficou quieta por um momento longo, depois sorriu. Está bem, mas com uma condição. Qual? Que aprenda a fazer panquecas melhores. As suas têm gosto de carvão. Alexandre riu tão alto que acordou Miguel. Fechado. Isso quer dizer que vamos ser uma família para sempre? Perguntou Isabela. Para sempre, confirmou Alexandre. E ninguém vai nos separar nunca? Ninguém nunca. Isabela se levantou do sofá e foi buscar sua caixa de lápis de cor. Vou fazer um desenho especial para comemorar. Vai ser de quê? Da nossa família. Mas desta vez vou escrever embaixo, a família Santos. E pela primeira vez na vida, Alexandre soube que encontrara seu lugar no mundo. Um ano depois do casamento, Alexandre acordou cedo como sempre, mas desta vez não para sair correndo para o escritório, e sim para preparar o café. Era sua vez de fazer panquecas, e depois de tanto treinar, finalmente aprendera a não queimá-las. Enquanto batia a massa, observou a cozinha que antes fora um museu intocável. Agora estava cheia de vida. Desenhos de Isabela grudados na geladeira, brinquedos de Miguel no chão, plantas de Carla na janela e o aroma constante de comida caseira. Aproximou-se da geladeira para pegar o leite e parou diante do desenho mais novo de Isabela. Era a família, 5 figuras de mãos dadas. Ele, Carla, Isabela, Miguel e a nova integrante, Luna, a gata que adotaram porque Miguel não parava de perseguir gatos no parque. Mas este desenho era especial. Embaixo, com suas letras mais caprichadas, Isabela escrevera: A família Santos para sempre. Já viu o desenho novo? Perguntou uma voz atrás dele. Alexandre se virou. Isabela estava lá, já vestida para a escola, com a mochila nova e o cabelo penteado pela Carla. Acabei de ver, está lindo, minha menina. Fiz ontem à noite depois que me contou sobre a reunião na escola. No dia anterior, Alexandre fora à primeira reunião de pais da sua vida. A professora perguntara quem era o pai de Isabela e ela gritara com orgulho: Ele é meu pai, apontando para ele. Gostou de ir na escola comigo? Adorei, principalmente quando disse que eu era seu pai. É que é verdade. Você é meu pai de verdade. Não sou seu pai de verdade em todos os sentidos. Carla apareceu na cozinha carregando Miguel, que já tinha 2 anos e falava sem parar. Papai, panqueca! Gritou Miguel, estendendo os braços para Alexandre. Bom dia, meu amor. Carla deu um beijo no rosto de Alexandre. Como dormiu o chefe da família? Muito bem. Sonhei que minhas panquecas ganhavam um prêmio. Vamos ver se hoje finalmente não queima, brincou Isabela. Ei, já fazem 3 domingos que não queimo. Mas continuamos com o extintor pronto, só por garantia, disse Carla piscando para ele. Enquanto tomavam café, Miguel derrubou o suco na mesa. Isabela contou sobre o projeto de ciências que tinha que fazer e Carla conferiu a lista de compras para o jantar daquela noite. Era o tipo de caos feliz que Alexandre aprendera a amar. Papai, hoje vai chegar cedo? Perguntou Isabela. Sim, minha menina. Saio às 3. Podemos ir no parque? Podemos ir onde quiser. E podemos levar o Miguel no balanço? Balanço! Gritou Miguel batendo palmas. Podemos levar o Miguel no balanço. Depois do café, Alexandre levou Isabela na escola. Era algo de que nunca se cansava. Isabela sempre contava histórias durante o caminho e ele aprendera a escutar de verdade, não só fingir que escutava enquanto pensava no trabalho. Papai,
Posso perguntar uma coisa? Sempre pode me perguntar qualquer coisa. Você alguma vez se arrepende? De quê? De ter nos levado naquela noite, de ter mudado toda a sua vida por causa da gente. Alexandre estacionou em frente à escola e se virou para olhá-la. Sabe qual foi o melhor dia da minha vida? Qual? O dia que te conheci. O dia que me pediu ajuda para comprar leite para o Miguel. Por quê? Porque naquele dia começou minha vida de verdade. Antes de te conhecer eu não vivia, só existia. Qual é a diferença? Existir é acordar, trabalhar, comer, dormir. Viver é ter gente que te ama, ter motivos para sorrir, ter uma família que te espera em casa. Isabela sorriu e deu um beijo no rosto dele. Eu também comecei a viver quando você nos ajudou. É? Sim, antes tinha medo o tempo todo. Medo de não termos comida, medo de nos separarem, medo da minha mãe ficar mais doente, mas agora não tenho mais medo de nada. Por que não tem mais medo? Porque sei que você vai cuidar da gente sempre, porque agora tenho um pai que me ama. Alexandre sentiu os olhos se encherem de lágrimas. Te amo mais do que as palavras conseguem dizer, minha menina. Eu também te amo, papai. Naquela tarde, quando chegou do trabalho, encontrou a casa cheia de risos. Carla estava no jardim com Miguel, ensinando-o a regar as plantas. Isabela estava na mesa da sala de jantar fazendo lição. Chegou, papai, gritou Isabela. Papai, papai! Miguel correu do jardim. Alexandre os abraçou todos, respirou o aroma do jantar que Carla estava preparando e olhou ao redor de sua casa cheia de brinquedos, desenhos, plantas e amor. Na geladeira, o novo desenho de Isabela brilhava como uma promessa cumprida. A família Santos para sempre. E Alexandre soube que encontrara a verdadeira riqueza. Não estava no banco, nem nas propriedades, nem na empresa. Estava ali, naquela cozinha cheia de risos e abraços, onde uma menina lhe ensinara que o amor não se compra, se dá de presente. E onde ele aprendera que o lar não é um lugar, são as pessoas que te chamam de família. Esta linda história nos lembra que as verdadeiras riquezas da vida não estão nas contas bancárias, mas nos abraços sinceros, nas risadas compartilhadas e no amor incondicional de uma família. Porque às vezes, tudo o que precisamos para transformar nossa vida é uma criança corajosa pedindo leite para o irmãozinho e um coração disposto a aprender o que realmente significa amar.